Beleza, gente. Então vamos lá. Esse tema, esse assunto, ele é bem interessante e tem tudo a ver com a... O que isso tem a ver com a Umbanda? Tudo a ver. Porque a gente vai aprender a identificar com esse estudo de hoje as energias que estão nos circundando e também aquelas energias que estão influenciando os nossos pensamentos, o nosso corpo. Blanca, Que tem uma pessoa tentando entrar aí. Está pedindo quem? para você aceitar, a Ana Cristina. Mas eu não Já estou entrei, vendo. obrigada. Já entrei. Valeu. Desculpa, desculpa. Então Obrigada. vamos lá. Vou pedir para vocês fecharem o microfone. Então, o que eu estava falando é que esse assunto é um assunto interessante, pertinente para a Umbanda, sim, ou para qualquer trabalho espiritual, porque ele vai ajudar a gente a identificar. Tem alguém querendo entrar aqui, eu não sei quem é. É o Vitor? Vitor, permitir. Identificar o tipo de energia que está nos circundando. A gente vai conseguir captar, entender, perceber a energia que está sendo, que está influenciando o nosso pensamento, a energia que está no ambiente, no local onde a gente está, porque essas energias também influenciam, né? Quem nunca chegou num lugar e falou, nossa, isso aqui está pesado, nossa, aqui eu estou me sentindo tão bem. Então, esse tipo de energia também ajuda para a gente perceber o que está ali nos circundando. E também tem aquelas energias que influenciam e interferem no nosso corpo físico. Por exemplo, dor de cabeça, dor de estômago, né? Dor na coluna, dor nas costas, entre outras coisas. Então, pode ser ataque energético ou não. Então, vamos começar aqui a leitura. Eu vou ler direto, se alguém quiser falar, espero terminar, porque aí a gente parte para todas as perguntas, a não ser que seja muito importante parar nesse momento para responder, tá bom? Vocês podem anotar aí no papelzinho a pergunta sobre o assunto, que aí depois todo mundo vai fazendo as suas colocações. Autoconhecimento para identificar energias. É inevitável ter contato com energias nocivas. A questão é se nos deixamos afetar por elas ou não. Sabe aquela dor de cabeça repentina, uma súbita mudança de humor, uma pessoa que te deixa mal só por estar ao seu lado? Tudo isso pode indicar que você captou energias nocivas e que não são suas. Se não são minhas, por que me afetam? Porque há alguma abertura para isso. Seja por um desequilíbrio ou por você mesmo se alinhar com esta energia nociva, ao baixar o padrão vibratório dos seus pensamentos, sentimentos, ou por ter comportamentos negativos. Por isso, a melhor forma de se prevenir é ter pensamentos, sentimentos e comportamentos positivos. Sei que é difícil ser assim o tempo todo, e por isso não há uma receita milagrosa. Assim como uma doença pode se manifestar quando a nossa imunidade fica baixa, da mesma forma, podemos baixar a guarda e absorver energias negativas, ou até mesmo manifestar a nossa própria negatividade somatizando em nosso corpo. A importância do autoconhecimento nessa questão, né? Para reconhecer o que é você e o que não é, além de identificar as suas próprias falhas, é necessário o autoconhecimento. Só assim, fazendo uma autoanálise, você desenvolverá cada vez mais a percepção de quem é você. Dica: toda vez que tiver qualquer sensação ou emoção subitamente, pergunte-se: isso é meu ou de outra pessoa? Logo, se você identificar que não lhe pertence, não precisa ficar com isso, exceto se quiser. Né? Quiser ali, a história do passarinho na cabeça, a gente não tem como impedir ele de fazer ninho, de pousar na nossa cabeça. A gente só não pode deixar ele fazer ninho.
Então, se você não quiser, não precisa ficar com isso, peça que seja devolvido a quem pertence ou que desapareça. E aí esse processo ficará cada vez mais fácil e você não se envolverá em energias que não são suas. É claro que tem pessoas que têm uma tendência muito grande de ficar vibrando no negativo o tempo todo, da hora que acorda à hora que vai dormir. E ainda tem pesadelo na hora que está dormindo, porque é o padrão vibratório daquela pessoa que acompanha ela 24 horas por dia. Se ela não fizer um trabalho de autoconhecimento, né, daquela coisa que eu falo de mergulhar dentro de si para perceber as suas sombras, o seu lado negativo, vai ficar difícil dela melhorar esse comportamento, sair desse padrão ou diminuir desse padrão negativo, porque ela não está conseguindo enxergar, primeiro, como que ela é, se aquilo é dela ou se não é, então cria uma dificuldade, uma barreira para que essa pessoa consiga melhorar no âmbito até emocional, psicológico, mental e físico. Eu falo físico porque muitas coisas que chegam perto da gente, eu não sei se alguém aqui provavelmente já passou por isso, já tiveram ao lado de pessoas ou de situações e, de repente, começou a sentir vontade de vomitar, né? Dá um brulho no estômago e vomita. Isso aconteceu comigo naquela mazina que teve lá. Outra situação é alguém chegar perto de alguém e ficar com uma dor de cabeça que não passa. Só quando você sai de perto da pessoa, se distancia, é que a dor de cabeça melhora. Outra coisa é a dor na coluna, como eu falei no início, né? A dor de coluna é terrível. Às vezes pode ser alguma coisa energética, pode não ser, né? Pode não ser também, mas pode ser também. E aí o que acontece? A pessoa não tem problema de coluna e do nada começa a sentir dor nas costas. Bom, eu nunca tive problema de coluna, então pode ser uma energia. Ah, não, eu tenho problema de coluna, pode ser minha coluna. Então tá doendo pra caramba, tá desconfortável. Eu posso tomar um remedinho para ver se passa, se não passar, aí é uma questão de ou ir ao médico ou procurar uma ajuda espiritual, que ela mesma pode resolver com banho e etc. Né? Quando se fala em energia, em primeiro lugar devemos ter em mente que nós somos o resultado da energia que nós geramos. E esse composto é a somatória dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando pensamos, emitimos energia. E quando sentimos, também emitimos energia. Portanto, toda vez que ficamos com pensamentos negativos ou sentindo raiva de alguma pessoa, estamos emanando uma energia de baixo nível e, fatalmente, baixamos nosso padrão vibratório, atraindo para perto de nós consciências, entre parênteses, espíritos, desse nível. Além disso, além dessas energias afetarem nosso corpo físico, afeta também o mental e o espiritual, pois essas energias geradas voltam para nós mesmos. Uma parte dessa energia fica no ambiente e outra parte fica com a própria pessoa que a gerou. Por isso, o que é mais razoável e inteligente é nos esforçarmos sempre para manter nossos pensamentos e sentimentos em um bom nível. Mas não é fácil fazer isso, porque muitas vezes não temos conhecimento sobre o assunto. Não sabemos o quanto esse baixo padrão energético pode prejudicar a nossa vida em todos os âmbitos. A autodefesa energética requer bastante conhecimento do plano espiritual e dos processos dos chakras, pois temos que saber o que acontece nos ambientes que frequentamos, nos relacionamentos familiares, afetivos, sexuais. E entendendo esse contexto, que é amplo, teremos subsídios e conhecimento para nos defender nas várias situações e casos específicos. O que você deve fazer, por exemplo, com uma pessoa que vive contando coisas ruins da vida dela, que é reclamona, que está sempre numa pior? Se você ficar ouvindo essa pessoa, sua vida também começará a andar para trás. E tem uma razão bem lógica para isso acontecer.
Com o conhecimento, você vai aprender a agir com assertividade com essa pessoa, afastá-la de sua vida ou orientá-la de maneira correta para que ela tome outra atitude e melhore o seu contexto emocional e energético. Uma eficiente autodefesa energética começa policiando os nossos próprios pensamentos. Sempre que você se perceber com devaneios negativos em relação a você mesma ou até em relação a outros para o processo, pare o processo. Tente refletir sobre a situação com racionalidade, sem interferência do seu emocional. E melhore o padrão dos seus pensamentos. Você estará alterando também as energias à sua volta. E, nesse momento, o problema que era grande pode se mostrar mais simples, porque você conseguirá enxergar a situação com mais clareza e coerência. Para se autodefender, também é preciso saber usar as energias. Existem técnicas específicas para isso. Saber circular as próprias energias afasta consciências indesejáveis, equilibra os chakras, harmoniza a parte física, mental e espiritual e desfaz bloqueios energéticos que poderiam se transformar em doenças físicas. Aprender a fazer exteriorização de energias no ambiente para deixá-lo mais saudável e harmonioso é uma outra técnica também muito eficiente, mas ambas devem ser feitas com conhecimento, pois quando lidamos com o âmbito espiritual, existem muitas variáveis que devem ser consideradas, evitando assim qualquer prejuízo energético e ou espiritual pelo uso inadequado das ferramentas disponíveis. Esse é um texto dessa moça aí, Fátima Alves. Ataques energéticos. O que é um ataque energético? Ataques energéticos ou ataques psíquicos acontecem quando uma pessoa encarnada ou desencarnada se liga a você através de pensamentos de baixa vibração. Seu corpo e ambiente sentem essas energias e respondem a elas através de alguns aspectos. Como identificar quando estamos sendo atacados? Aí tem alguns pontos, tá? Esses são os sinais de que isso pode estar acontecendo com você. Vamos lá. Mau humor constante. Mudanças de humor repentinas. Sensação intensa de peso nas costas e ou cabeça. Mesmo se esforçando, tudo parece dar errado em sua vida. O caos está sempre lhe perseguindo. Melancolia sem motivos aparentes. Na maioria das vezes, sem saber nos defender ou renovar nosso campo energético, fortalecendo, acabamos criando um sistema de ataque e agressão visando a nossa defesa. Ao sentirmos que nos sugam energeticamente, criamos uma aura porco-espinho. Olha que interessante. Ao sentirmos que sugam energeticamente, né, que nos sugam energeticamente, criamos uma aura porco-espinho, que é uma forma de defesa e sugação. Tornamos nosso campo áurico carregado de cor escura. As pessoas que sugam a nossa energia o fazem, dois pontinhos, através de um toque com o qual nos sentimos mal, toque mesmo, toque físico, né? A pessoa bota a mão em você, a pessoa te abraça, a pessoa fica falando e colocando a mão em você, te segurando, ou até encostando mesmo em você, né? Assim, sentada num lugar. Então, pessoas sentadas se encostam, você sente uma coisa, às vezes, desagradável. Através de um toque com o qual nos sentimos mal, nos agridem com palavras, nos olham com um olhar de peixe morto, olhar vazio ou vidrado, olhar de sugação. Passam a impressão de que estão fora de si ou em consciência alterada. Podem ser pessoas com problemas sérios, drogados, traumatizados ou mesmo problemas mentais e psicológicos. Essas pessoas estão desligadas de sua fonte de sentimentos
e não se abastecendo, buscando sugar os outros. A sucção oral. A pessoa fala em excesso, não nos dando tempo para pensar, tentando nos convencer do seu ponto de vista, contando seus problemas. Sua fala é tediosa, chata e vamos sentindo uma canseira. Outro ponto, a sucção visual. A pessoa nos olha como se fosse um aspirador. A sensação deste olhar é que ela nos penetra e nos deixa vazios ou nus. Pessoas masoquistas, pessimistas e que vivem apenas se queixando ou se lamentando de tudo. É igual aquela hiena do desenho animado. Ó céus, ó vida, mesma coisa. A sucção verbal. Através da palavra, nos agridem ou nos ofendem. Também conseguem nos humilhar. Devemos nos cuidar para não entrar no ataque, pois é esse o objetivo latente do agressor. E se nos dispusermos a discutir, despendemos mais forças, e é isso que ele precisa e quer, mais energia. Explosões de raiva ou ataques histéricos. É o agredir e esvaziar. Desta forma, cria uma espécie de defesa e vão desgastando os outros. Os ataques psíquicos podem ser causados por agentes físicos ou não. Pessoas inimigas, invejosas. Elas elaboram uma energia com pensamento com a qual podem atingir as suas vítimas. Tá? Isso é sério e isso é real. Isso aí é no mundo real, não é mundo da fantasia. Vale ressaltar que esses ataques não precisam necessariamente serem propositais. Em geral, por mais dominadoras e possessivas ou dominadoras essas pessoas possam ser, normalmente são pessoas carentes e que desejam e merecem, sobretudo, afeto e atenção. Quando você se sentir extremamente sobrecarregado, aí aqui é um exercício, tá? Que está falando. Encoste-se de costas a uma árvore e abrace por trás. E fique assim por alguns minutos. O suficiente para sentir-se melhor. Não exceda muito tempo. Você pode ter uma descarga excessiva e se sentir fragilizado. Ao contrário, quando você se sentir esgotado, cansado, exausto, triste, melancólico, deprimido, sem forças, abrace a árvore de frente. Por alguns minutos, não muito também, se caso exceder o tempo e vier a ter febre ou qualquer outro sintoma desconfortável, tome uma ducha rápida, fria. Enquanto abraça a árvore, sinta seu chakra cardíaco inflando de energia amorosa e carinhosa. Sinta-se fortalecido e energizado, com capacidade indefinível de amar e aceitar as coisas individualmente. Sinta o poder do amor, da natureza e do seu próprio amor a si mesmo. Você também pode andar com os pés descalços. Só voltando aqui na questão da árvore, a pessoa pode perguntar, uai, mas aonde que eu vou abraçar uma árvore no meio da rua? Claro que não, né? Um dia que você estiver dando passeio na Floresta da Tijuca, ou na natureza, em algum lugar. Aí em Paquetá tem uma árvore gigantesca que ela tem o tronco dela é tão grande que a gente não consegue nem abraçar. Mas onde você estiver, num lugar que tenha natureza, vocês aproveitem e abracem uma árvore. Não necessariamente você vai chegar ali no meio da rua e abraçar, a não ser que você não tenha nenhum problema, né? De que alguém esteja te observando. Vamos saber só mais um pouquinho. Eu perdi aqui o início desse parágrafo. Rômulo. Obrigada. Você também pode andar com os pés descalços e fortalecer seus laços com a terra, tipo areia da praia, grama de casa, do parque, na terra, qualquer lugar, desde que seja solo nu, sem piso ou qualquer outro revestimento artificial ou sintético, o que pode aumentar ainda mais a sua energia estática e te proporcionar mais irritação e nervosismo, como, por exemplo, o carpete. Trocando energias através dos seus chakras secundários, dos pés, que levam a energia diretamente para o seu chakra básico. Esse é o seu contato de equilíbrio com a vida e o momento.
Quando você se harmoniza através do contato dos pés com o solo nu, você se sente à vontade na vida, sente força nos seus objetivos e vontade de viver, além de alimentar o seu instinto natural. O contato com a natureza não é apenas olhar ou passar no parque, passear no parque, ou qualquer que seja o local escolhido, mas sim, o contato com a natureza é sentir, ver e ouvir o que ela está nos passando. Estar conectado verdadeiramente e inteiramente. Não passe despercebido pelas belezas e presentes que a natureza te oferece a todos os momentos e todos os dias. Quando se propuser andar no solo com os pés descalços, sinta, leve sua consciência para este contato. Quais as sensações despertadas? Analise e entregue-se a esse momento único. Quais as recordações que são afloradas? Quais as sensações despertadas? Qual a temperatura do solo, dos seus pés? Qual a textura? Como você sente o atrito e o movimento? Perceba também o céu, ouça o vento, veja as flores, as árvores, inspire profundamente o dourado do sol, o verde das plantas, o azul do céu. Inspire cada cor, uma de cada vez. Imagine como se essas cores associadas às paisagens pudessem ser sorvidas pelo nariz e absorvidas pelo seu corpo, indo para cada célula e deixando cada célula com aquela cor. Faça isso com uma cor de cada vez. Sinta o sol que te aquece e, às vezes, até em excesso, o que às vezes pode causar em você uma certa revolta. Por quê? Estou morrendo de calor. É o exemplo, né, do excesso. Até o frio que proporciona um aconchego e que às vezes é intenso e você diz, eu odeio frio. Lembre-se que cada uma das estações traz uma etapa nova, um novo ciclo, um novo momento. São bem marcados para justamente nós vermos e podermos acompanhar essas transformações. Mas o que realmente acabamos por fazer? Reclamando do frio, querendo calor no inverno, e reclamando do calor e querendo frescor no verão. A contradição é mais uma das peculiaridades do homem nos últimos tempos. O que você quer de verdade? Qual o seu verdadeiro anseio? Se você conseguir responder essas questões, já terá meio caminho andado em direção à felicidade e à realização. Pense nisso enquanto o caminho se conecta com o amor da natureza, com a fonte de amor inerente em cada ser vivo. Por que agora está falando disso? Porque nós estávamos falando de ataques energéticos e de defesa psíquica. O ser que vibra nessa energia aí que eu acabei de falar, né, na natureza, nas coisas boas, pensamento alto astral, positivo, leveza, é claro que ela é menos suscetível a ataques espirituais, energéticos, psíquicos, porque ela está de boa. Então, assim, é como se aquela energia negativa não encontrasse a rachadura, que eu sempre falo, na parede do pensamento dela, para poder influenciar, entrar, se instalar e ali fazer aquela bagunça que eles sempre fazem. Então, o que é importante? A gente se autoconhecer, a gente ficar atento se aquela energia é nossa, se não é, a gente se cuidar de várias formas, energeticamente, mentalmente e sentimentalmente também. O amor é inerente a cada ser vivo, desde as plantas, animais, até minerais. A natureza, como já expliquei acima, é amorosa em todos os sentidos e nos oferece esse amor de várias formas. Nós é que temos que entrar em harmonia com ela. Nós é que abusamos e a destruímos. Mas, apesar da natureza estar mostrando algumas faces que alguns consideram como revolta da natureza, nada mais é do que resposta às nossas ações, né? Fenômenos climáticos que causam maremotos, incêndios, terremotos e outras catástrofes naturais. São consequências, muitas vezes, das ações que o ser humano vem fazendo à Terra. Mas isso também é para chamar nossa atenção. É como um bebê que não recebe seu alimento e chora alto. O amor a que estou me referindo
não é apenas esse, mas o todo. O amor que você tem no seu coração pelos seus filhos, familiares, amigos e parentes. E aquele que você deveria nutrir pelos seus não tão amigos assim, procurando amar mais e questionar menos. Com certeza, viveremos melhor e nos defendendo de fluxos negativos. Não há poder maior do que o poder do amor. Aí eu entro numa outra questão. Mas um inimigo meu, como é que eu vou amar um inimigo meu? Tá, não ama. Simplesmente não pensa nele. Entrega para Deus, tá? Coloca ele no colo de Deus. Isso é exercício, tá, gente? É claro que não é fácil, a gente consegue esse movimento de uma hora para outra, de um dia para o outro. É exercício diário, constante. É ter consciência que isso é necessário. Não para o outro, mas para si mesmo. E o que isso tem a ver com a Umbanda, Blanca? Porque a Umbanda não é só incorporação. Porque dependendo do que você está vibrando, você pode também estar incorporando uma vibração, incorporando, acoplando, irradiando uma vibração negativa, de acordo com o que você está sentindo, vivendo, vibrando naquele momento. Então, assim, eu escolho sentir raiva, eu escolho ficar com inveja, eu escolho fazer teimosia, fazer, como é que fala, gente? Desobediência, eu escolho ficar ausente, eu escolho... Então, você escolhe o que você quiser. Só que cada escolha é ação e é reação, né, gente? Tem ação e tem a reação. Dependendo de como você lida com esse comportamento, você vai receber ou não o que é compatível com aquilo que você está vibrando. Não tem jeito. É a frequência mesmo que interage aí. Ataques dirigidos. Da mesma forma que o ataque energético pode ser efetuado sem a percepção consciente do agressor ou mesmo do agredido, também pode ocorrer o ataque dirigido. O mais interessante desses ataques é que eles têm uma peculiaridade. Parece que vem de fora. E, de fato, pode ser isso mesmo, com um claro objetivo de absorver, nutrir-se ou repelir. Os obsessores encarnados e desencarnados podem agir. Existem obsessores encarnados que todo mundo sabe, né? Pode ser um amigo que fica ali, naqueles exemplos que eu coloquei ali em cima, é aquela pessoa que te suga, né? Um encarnado que te suga, que te causa cansaço mental, eu não quero ficar perto dessa pessoa, essa pessoa é chata, essa pessoa fica reclamando, não aguento mais. E aí você acaba se afastando. Isso daí é um vampirismo. Isso aí é um obsessor vivo, né? Por isso que é importante estudar o conhecimento sobre esses assuntos energéticos, porque você vai conseguir identificar quando o outro lá, o marido, a mulher, o irmão, ou o pai, ou a mãe, ou amigo, ou namorado, ou seja lá, um grupo de pessoas, estão vibrando nessa energia, desfavorecendo o quê? O relacionamento, a relação e a paciência da pessoa, né? Porque às vezes suga tanto, que, como eu disse, a gente sai com dor de cabeça, sai se sentindo mal, sai cansada. Eu já saí de uma situação onde eu emprestei meu ouvido para uma pessoa que queria desabafar, né, queria conversar, legal. Foi 1 hora e pouco de conversa, que quando chegou assim, quando estava batendo 1 hora no relógio, eu já estava pedindo, pelo amor de Deus, que eu precisava desligar, porque eu tinha uma coisa para resolver, porque eu já não estava aguentando mais. Isso daí não é legal, é tóxico. E a pessoa, às vezes, ela não tem consciência que ela está nessa vibração, que ela está nessa postura, não caiu a ficha dela ainda. Ela não tem consciência. Vamos trocar agora para um trabalho mediúnico, onde o médium está atendendo o consulente, assistência, incorporado, mesmo que ele seja consciente, e vai receber uma pessoa que vai parar ali na sua frente e vai abrir a torneira das lamentações, né? Então, quando o médium vê aquilo, ele já tem conhecimento, já tem
uma sacação, o insight do que está acontecendo, o médio consciente, a espiritualidade, a entidade já está sabendo isso há muito tempo. Já sabia quando viu a criatura entrar na casa. Aí, quando ela vai ser encaminhada para assistência para atender, ela vai lá, né, para desabafar, para falar, quer que as coisas mudem de um dia para o outro, sendo que não é assim. Então, ela vem pedir ajuda para a entidade para que ela resolva determinadas situações. Ora, é claro que muitas das situações que a pessoa vive é porque ela não coloca limite. É porque ela não é assertiva com o outro, onde ela não se coloca e ela permite aquele vampirismo. Às vezes eles chegam reclamando do marido, chegam reclamando da mulher, chegam reclamando do chefe, do trabalho, chegam reclamando da irmã, do irmão, enfim, de filhos, e por aí vai. E aí, o médium que trabalha consciente ou semiconsciente, ele consegue captar ali, na sua parte consciente, uma necessidade do que aquela pessoa está precisando a nível de tratamento. Por onde que eu vou encaminhar, para onde eu vou encaminhar essa pessoa, o que ela vai fazer. Aí a entidade entra, né? O caboclo, o preto velho, o Exu, a pombagira, o herê, ou o boiadeiro, o marinheiro, o baiano, etc. e tal, ou a malandragem, ela já vai entrar ali com o remédio. O remédio é o tratamento, mas não vai adiantar nada a pessoa passar pelo tratamento e não mudar por dentro. Não vai adiantar. Tudo como Dante no quartel de Abrantes. Entende o que eu estou falando? A pessoa vai, ela se consulta, sai dali mais leve, porque tomou um passe, porque desabafou, e sai com uma esperança e uma fé que tudo vai ser resolvido. Porém, ao chegar na sua residência, na sua casa, no seu trabalho, ou no seu grupo de amizades onde ela convive, volta tudo de novo. Aí a gente pergunta, a responsabilidade é do outro ou é dela? Quem que é culpado? Não existe culpado. Tá, mas existe uma pessoa responsável. Eu, Blanca, sou responsável por mim. Eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu falo, e sou responsável pelo que eu encaminho, pelo que eu vibro. Então, eu sou responsável. Se eu chego num lugar, gente, eu preciso melhorar, eu não estou agindo assim, isso não foi legal, eu preciso mudar. Beleza. Você consegue mudar de um dia para o outro? Não. Mas você fica fazendo exercícios, uma hora você consegue. Consegue, sim, melhorar-se. Então, você vai lá, começa a agir tudo de novo, porque a pessoa não caiu a ficha dela. Quando eu falo cair a ficha, é se conscientizar. A consciência ela é importante. A necessidade de se conscientizar que muita coisa parte dela e não do outro. Parte dela porque ou ela é codependente, ela tem uma codependência, ou ela tem uma dependência e ela aceita aquilo, não consegue mudar. E aí vai continuar tudo. Então, essa pessoa ela vai continuar indo no centro, na casa espiritual, sempre levando o mesmo problema para a consulta dela. Aí você vai abrir um oráculo para ela, hoje, falou uma coisa, daqui a 2, 3 meses você abre o oráculo, que ela pede para abrir de novo, para ver se mudou alguma coisa, não mudou nada. E, inclusive, quando você atendeu, quando eu falo de mim, mas eu estou falando do médium ou da pessoa que está atendendo no oráculo para ajudar. Com certeza, a entidade viu alguma coisa e encaminhou. Só que aí você pergunta, você fez o que foi falado, que a entidade falou? Você fez essas mudanças necessárias? Você buscou ajuda? Foi terapeuta? Fez alguma coisa para mudar esse quadro? Ah, não tive tempo, não pude. Ah, porque eu fiquei cheia de problema, ah, porque eu fiquei gripada, porque eu fiquei de cama. Gente, são milhares de desculpas para a pessoa não caminhar. Aí eu pergunto, a culpa é de quem? Ou seja, a responsabilidade é de quem? É da própria pessoa que tem que se movimentar. Não tem um negócio que fala, uma frase da Bíblia que diz assim, ajuda, eu não sei se está na Bíblia ou se é em outro lugar, evangelho, não sei. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, se a pessoa vive, igual falar,
trocando aqui para a palavra do ataque energético, né? Se a pessoa não mudar, ela vai continuar recebendo ataque energético, porque ela está abrindo todas as portas e janelas dela para receber esse ataque energético. Então, não pode culpar o outro. Para de culpar o outro. Para de reclamar. Para de acusar o outro. Entendeu? Porque aquela história, olha aqui minha mão. Quando eu aponto para você, eu estou apontando 3 dedos para mim, ó. Tá vendo? Ah, porque você. Olha o meu dedinho apontando. Um dedinho apontando para você e 3 apontando para mim. Então, a parte que me cabe, ela é muito maior do que a parte que cabe ao outro. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? Aí entra naquela história do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele aumenta a sua consciência. Ele vai te dando consciência sobre as coisas que você tem, que você precisa mudar, você precisa se esforçar para se curar. Às vezes você não vai se curar nessa vida, vai se curar em outra, mas você já pode começar no tratamento agora, enquanto ainda é tempo, né? Porque depois que desencarnar, fica mais difícil. Vai ter que voltar de novo, passar tudo de novo, para repetir, né? As coisas para poder aprender. Então, por que não aprender agora, enquanto ainda estamos aqui, encarnados, enquanto Deus ainda está nos dando chance, todos os dias, da gente melhorar um pouquinho a cada dia? Eu falando, parece que é fácil, mas não é, gente, não é fácil. Não é fácil para mim, eu estou com 62 anos, não é fácil nem para quem tem 30, 40, e até para quem tem 70, 80. Mas, às vezes, é mais difícil para quem não tem consciência, para quem não quer se curar, para quem não quer mudar, para quem não quer se autoconhecer, para quem não quer conhecer as suas sombras, o seu lado escuro, porque é só conhecendo o lado escuro que nós vamos poder trabalhar esse lado escuro. Então, essa questão dos ataques energéticos e psíquicos é onde o obsessor, aquela entidade trevosa, negativa, sofredora, seja lá o que for, ela vai se aproveitar daquilo ali para penetrar no seu campo energético e te influenciar. Às vezes não é um inimigo, às vezes é um sofredor que colou com você porque viu afinidade em alguma coisa. Então, ele ficaria e se instala ali. E isso vai trazer problemas diários para você, se isso não for tratado. Vamos falar do ataque mental. O ataque mental é aquele que age diretamente nos nossos pensamentos ou se aproveitam dele, do nosso pensamento, o que eu particularmente acredito mais. Eles se aproveitam do nosso pensamento. Por exemplo, se você está passando por um momento delicado em sua vida e tem coisas que estão mal resolvidas, ou ainda coisas que podem ou não dar certo, o obsessor age favorecendo seus pontos fracos. Aproveita-se da sua insegurança ou de seu medo, nutrindo negativamente seus pensamentos, a tal ponto que, de fato, as coisas acabam dando errado. Mas, na verdade, elas não deram errado por causa disso ou por causa daquilo. Ela acabou dando errado simplesmente porque você acabou por ficar tão envolvido energeticamente com aqueles medos que atraíram energeticamente todo e qualquer processo vibratório da mesma intensidade, seguindo uma ordem natural de familiaridade, intimidade energética. Isso é tão familiar, eu conheço esse padrão. E aí vai aquela coisa que eu falei da atração, né? Que atrai a questão aí do obsessor, do sofredor, enfim. Isso é, você foi responsável de uma forma ou de outra pelas coisas que você atraiu. Exatamente o que eu falei aí em cima. Repetindo, você foi responsável de uma forma ou de outra pelas coisas que você atraiu. Aí você pode perguntar, mas e o obsessor que me persegue, esses encostos?
O obsessor se aproveita da energia que você está desprendendo em maus pensamentos, porque ele também é responsável pela própria condição e precisa se nutrir de alguma forma. Então, ele te encontra num rodamuinho de pensamentos, e vários deles justamente com aqueles que ele precisa, ou como ele mesmo os tem. Entendeu a afinidade ali? Ou ele precisa daquilo para se nutrir, ou ele também pensa daquela maneira. Aí que vai o tal do... Ai, meu Deus, que eu acabei de falar a palavra aqui. Aproximação, né, de pensamento, igual, similar. Identificação. Como efeito desse tipo de perturbação pode se exemplificar? Ruminação mental. Prestem atenção nisso, hein, gente? Nós todos temos esses momentos aí. Então, com o efeito desse tipo de perturbação, pode se exemplificar ruminação mental, pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, pessimismo, insônia ou excesso de sono, pesadelos, irritação sem causa aparente, falta de concentração, mudança repentina de humor, depressão, tristeza profunda, etc. O nosso campo áurico revela, através da sua cor e do seu tamanho, o nosso estado energético. Porém, apenas naquele dado momento em que se está fazendo análise, ou quando um vidente a encontra. Ou seja, quem é vidente consegue ver a cor da aura da pessoa, consegue ver, e eu estou vendo uma coisa cinza ali envolvendo ela, e eu vi uma coisa escura, eu vi uma coisa clara, eu vi uma coisa num tom avermelhado. Quem é vidente consegue ver essas coisas aí, consegue perceber, né? Sofremos alterações energéticas a todos os momentos. E por isso é muito importante a vigia constante e, principalmente, o autoconhecimento, para sabermos interpretar e sabermos o que está acontecendo conosco em determinado momento. Sabe quando você faz uma coisa, ou fala alguma coisa, ou tem uma reação que você... Oxe! Eu não entendi o que eu fiz isso. Eu não sou assim. Eu não tenho hábito de fazer isso, de não sei o quê. Alguma coisa ali pode ter influenciado. O pensamento produz energias que podem ser positivas ou negativas. A bondade, o amor, a harmonia erguem naturalmente proteções e defesas em nosso campo áurico. Gente, quando eu falo defesas em nosso campo áurico, não é só porque nós estamos vibrando que aquilo vai criar, não é isso só, isso também. Mas quando a gente está nessa vibração, os nossos mentores, os nossos guias, eles têm mais facilidade para criar um campo energético protetor ao nosso redor, nos envolver numa camada de proteção para que essas coisas não cheguem até a gente. Agora, se eu não estou fazendo meu trabalhinho de casa, às vezes a gente não pode nem agir, nem atuar, porque a gente tem o livre-arbítrio de querer vibrar naquilo ou não. A escolha é sempre nossa. Simplesmente pelo fato de que não nos atinge aquilo que não está vibrando no nosso nível. Não faria sentido se eu explanasse esses pontos sem, pelo menos, sugerir alguma defesa. Primeiro, é totalmente imprescindível vigiar e cuidar daquilo que pensamos e, principalmente, de como pensamos. Temos que estar atentos às nossas reações e aos nossos comportamentos e sensações. Práticas envolvendo uso de talismãs, mentalização, serão vistas em seguida. Existem outras práticas também, tá, gente? Prática de banho, de passe, de reiki, de cura, enfim, várias coisas. De apometria e etc. Outro, ataque emocional. O ataque emocional é aquele que age diretamente em nossas emoções. O obsessor, percebendo ou não sua suscetibilidade aos pensamentos, parte então para o ataque emocional, de forma a desestruturar as emoções, envolvendo os seus sentimentos com rancor, repulsa,
ódio, desconfianças, ciúmes, inveja e etc. Por exemplo, você encontra seu namorado e ele lhe diz que se atrasou por algum motivo. Logo, o obsessor vai se aproveitar desta situação para enriquecer a sua imaginação, despertando sentimentos de ciúmes, desconfianças e raiva. Mesmo que a pessoa em si lhe dê bons motivos e que você normalmente acreditaria, principalmente porque confia e ama essa pessoa, você vai acabar sendo inundado por sentimentos que parecem vir de fora. E então você se pega discutindo e brigando sem motivos, levado apenas por emoções negativas que, de fato, você nem saberia explicar de onde veio. Esses ataques provocam discussões, mal-entendidos, dificuldades financeiras, perda de emprego, etc. Em seguida, você acaba dominado por sentimento de culpa e transforma-se num círculo vicioso. A maneira adequada de se proteger desses ataques é a mesma do item anterior: estar atento e se conhecer bem, saber exatamente quais são seus sentimentos e perceber as influências quando elas estão tentando se infiltrar nas lacunas que nós deixamos. Ataques físicos. Os ataques físicos são diretos e objetivos, normalmente utilizados por obsessores brincalhões ou que querem chamar a atenção de qualquer jeito. Uma vez que você, supostamente, não permitiu seu acesso através de seu campo áurico, então começam as brincadeiras. Prestem atenção nisso, hein, gente? Mexem cortinas, tropeções e outros pequenos incidentes. O básico é tentar compreender o que esse incidente tem a lhe dizer. Tente compreender seu ritmo e seu caminho. Fique atento a todos os detalhes possíveis, mas não se impressione com esses fenômenos, se podemos chamar assim. Dirija um pensamento amoroso e o distancie de seu círculo. Você não pode ajudá-lo, existem lugares próprios para isso. Então, peça que ele encontre um mentor iluminado e que o acompanhe. Não fique prisioneiro dos obsessores, liberte-se. Por mais fenômenos que eles queiram mostrar seu poder, nenhum deles é suficientemente forte para te atingir, a menos, lógico, que você permita. Acredite em você, acredite na força impulsionadora do universo, independente de religião. É importante você acreditar num ser superior. Acredite nele, tenha fé e pratique. Faça a sua parte, que o universo faz o restante. Autodefesa psíquica. Faltam 3 minutos, então vamos dar uma paradinha agora, que eu vou beber uma água, vou no banheiro, e quando a gente voltar, a gente termina esse autodefesa psíquica aí e parte para as perguntas, para os comentários e por exemplos, que eu tenho alguns aqui para colocar para vocês, bem interessantes. Exemplos reais de situações onde a pessoa se acha vítima das circunstâncias, onde ela se acha vítima do mundo e das pessoas, não entende por que nada dá certo na vida dela, quando que você só de olhar para ela e ouvi-la, você sabe que não dá certo por causa dela mesma. Imagine, então, quem rodeia ela por ali. Gente, vamos dar uma saidinha. Autodefesa psíquica. Você já deve ter se sentido fraco ou incapaz de se concentrar diante de uma certa pessoa. Essa situação, às vezes, pode acontecer com algum amigo com problemas, ou até mesmo constantemente com uma certa pessoa que não tem aparente motivo para sugar sua energia. É importante saber agir em situação que você sente sua energia saindo sem o seu consentimento. Muitas vezes não se trata de vampiros energéticos ou criaturas malignas, e sim pessoas suscetíveis a energias. Aí vai lá, segue abaixo um texto de como evitar discretamente que a sua energia saia do seu corpo.
fique de lado de forma a não ficar diretamente de frente para a pessoa. E quando encontrar o olhar fixo, concentre-se apenas no olho esquerdo da pessoa. Cruze as pernas, ou pelo menos os tornozelos, cruze os braços e mantenha-se cruzados, se possível, na parte superior do abdômen. Fala ligeiramente para o lado e, quando não estiver falando, fique com a boca fechada e com a cabeça levemente inclinada para frente. No conjunto, essa é uma autodefesa psíquica. Você não deve se relacionar diretamente com a pessoa da qual está se defendendo na sua posição corporal. Com relação ao olho esquerdo da outra pessoa, você não deve estar receptivo a qualquer sugestão mental para mudar sua postura. O olho direito é o dominante. Se você se concentra no olho esquerdo da pessoa que está à sua frente, ou seja, o olho que está à frente para o seu olho direito, você não poderá ser facilmente dominado e ninguém dirá que você está evitando o olhar. A região a região astrosensitiva da parte superior do abdômen também é bem protegida. Aí tem um método aí para defesa energética de ambientes. Pegar um copo, de preferência de cristal liso, em seguida colocar água pura, filtrada da fonte, etc. Pegar um pedaço de carvão vegetal, colocar dentro do copo com água e, em seguida, colocar sobre a água o carvão dentro do copo. Uma clara de um ovo, deixar o mais exposto possível dentro da casa, escritório ou qualquer espaço que queira limpar das energias... que queira se limpar das energias negativas. Esse processo, ele atrai toda a energia negativa que estiver dentro de sua casa ou alguma pessoa estiver com ela. Trocar assim que a clara do ovo ficar normal, ou seja, sem aquelas linhas da clara do ovo em contato com o carvão. Deu para entender? Isso é uma coisa simples. Eu costumo fazer isso aqui na minha casa, mas eu nunca tinha colocado essa do ovo, não. Eu vou experimentar. É interessante. Nós usamos o ovo para fazer a limpeza, né? Às vezes já fiz trabalho passando ovo no meu corpo e quebrando. E também já fiz trabalho que o ovo fica duro. Quando você passa o ovo no corpo, ele suga aquela energia negativa que está ali. É impressionante, gente, o que eu estou falando, porque eu fiz. O ovo estava tão duro que se eu tacasse na cabeça de alguém, eu matava, igual uma pedra. Pode ter passado no meu corpo para limpar. É impressionante isso. Então, gente, acho que terminamos aqui, né? As fontes, Apocalíptica, a Casa de Avalon. Isso aqui é um estudo e é umas dicas bem legais que eu achei e achei importante compartilhar. Porque, como nós vamos trabalhar com cura também, né, é importante que a gente entenda sobre ataques psíquicos, energéticos e defesa psíquica. A gente, mais lá na frente, tem um projeto de trabalhar com apometria, né? Tem uma parte para cura. Quem é médio de transporte, quem tem essa sensibilidade, essa facilidade, essa característica, é uma pessoa facilmente... É uma pessoa que facilmente ela pode captar a energia que está no ambiente ou que está com a pessoa que está sendo tratada. Então, a saber por que isso tem a ver com a Umbanda, porque tem tudo a ver com a Umbanda. Eu não sei com a Umbanda dos outros, mas com a Umbanda que a gente vai trabalhar, que é como eu conhecia a Umbanda, que tinha trabalho de cura, que eu gosto muito, eu acho que esse assunto é bem pertinente. Para abrir os nossos olhos para a questão de autoconhecimento, para a questão de conscientização de quem somos, para que, nesses momentos,
a gente consiga perceber o que é nosso e o que não é, o que é interferência, o que vem de fora. O exemplo que eu ia dar, que eu falei, é o de uma menina que eu atendi ontem. Essa menina, não é uma menina, não. Eu falo menina, é meu modo de dizer. Ela tem mais ou menos a minha idade, 62 anos. Já é da terceira idade. Ela tem um problema que, desde que eu a conheci, isso vem lá de 2013, 2012, por aí, que ela vinha jogar baralho comigo. Aí passou o tempo, sumiu, depois ela voltou. Então, eu tenho estado com ela mais constantemente. E ela tem um problema há 3 anos, ou 4, que eu voltei a ter a convivência com ela, né, convívio, que de 3 ou 4 anos para cá, ela fala a mesma coisa, ela pergunta a mesma coisa, ela está vivendo o mesmo problema pela terceira vez. E, gente, como é que pode isso? A causa do problema é o obsessor? Não, a causa do problema é ela. Vou explicar por quê. Ela casou com uma pessoa que não deixava ela fazer nada. Resolvia tudo, fazia tudo para ela. Ela não ia para banco, pagava, resolvia problema, resolvia. Tudo era ele. Ela era aquela dona de casa que não sabia se virar. Não, acho que ela nem andava com as pernas dela, ela andava com as pernas dele. Ele tirava a perna dele para ela andar. Sinceramente, gente, a mulher... Eu não estou falando de crítica, não. O que eu estou falando é um exemplo para vocês entenderem como é triste isso. A pessoa, ela está com o mesmo problema porque o marido morreu e ela ficou órfã de pai. Deu para entender? Porque o marido era o marido pai dela, era o marido que resolvia tudo. E ela fala para mim, Blanca, eu não consigo fazer nada. Ela não sai, não vai para lugar nenhum, não trabalha fora, tudo ela tem medo. É uma pessoa que às vezes se torna chata, que é repetitiva, e não adianta dar sugestão, não adianta orientar, porque você orienta, entendeu? Aí ela fala assim, entendi. Não, entendeu mesmo, tem certeza? Entendi, sim. Na próxima vez que ela voltar, eu vou perguntar, você fez aquilo que eu te passei para fazer? Ah, eu fiz um dia, depois, Blanca, não sei o que me dá, não sei, não consegui, acho que eu estou com depressão. Gente, isso é há 4 anos, assim. Eu já falei para ela, procura um terapeuta, procura uma terapia para te ajudar a sair desse processo. Porque ela mesmo atrai esse tipo de coisa. E o que é pior é que como ela não trabalha, ela depende da renda de um imóvel que o marido dela deixou para ela em Porto de Galinhas, é uma pousada. E ela não tem como ficar indo para lá, nem tem como ficar lá, ela fica aqui, porque tem a filha, tem a neta, etc. e tal. E ela já está no terceiro inquilino, né, que fala, que alugou a casa lá de Porto de... A pousada, arrendou a pousada. Do primeiro até esse, o primeiro não pagou, deixou de pagar, fugiu, roubou as coisas dela, da casa da pousada, televisão, tudo. Deixou ela pelada a casa dela. O segundo, que arrendou, deixou uma conta de mais de 20 mil reais para ela pagar. Por quê? Porque quando ela fez o contrato de arrendamento, né, com o cara lá, da pousada, ela pediu para o cara trocar o nome da conta de luz e ninguém trocou. O terceiro está na mesma, está no terceiro inquilino. Continua o mesmo problema. O cara agora pagou só metade do aluguel, que ela vive disso. Ela não tem outra renda. A renda dela é essa. E, pelo que ela percebeu, ainda não pagou a conta de luz também, porque está no nome dela e ela tem como saber. O que saiu anterior deixou uma conta lá, cabeluda, para ela pagar. Esse agora, ela está na justiça lá na Light, lá do lugar, né? Light é outro nome, para resolver.
que não conseguiu resolver, está lá na justiça, está rolando lá. Então, eu disse, gente, tem alguma coisa errada, não é possível. É a mesma coisa, há 4 anos que eu escuto ela e ela contando a mesma história, com personagens diferentes, mas a história é a mesma, entendeu? Então, eu fico perguntando assim, eu ontem tive que falar com ela muito claramente. Ela parece uma criança com 60 e poucos anos, porque ela não sabe se cuidar. Ela não sabe caminhar com as pernas dela, entende? O marido dela foi o pai dela. Então, agora é como se ela tivesse órfã e ela ainda não conseguiu entrar com a realidade. Ela ainda não tomou consciência que ela precisa de uma ajuda, não falo só espiritual, mas também de terapia psicológica, porque como que ela vai mudar? O espiritual não vai mudar a cabeça dela. Ela tem que trabalhar isso, né? Então, e aí vem... Você acha que ela está sozinha, energeticamente falando? Não. Você acha? Eu vi que não. Eu vi que não. E não mesmo. Porque ela fica... É uma retroalimentação dela com a companhia espiritual dela. Eu não sei nem se é o marido dela que está lá colado nela também, entendeu? Porque ele pode estar preocupado com ela. E ela, por não saber fazer nada, e ficar naquela baixa estima, naquele medo da vida, medo das coisas, se preocupando 24 horas por dia com se o cara lá vai pagar ou não vai, se ele vai continuar alugando o lugar lá ou não vai. Então, é muito problemático, sabe? Eu sinto compaixão, mas tem horas que eu falo assim, fulano, eu tenho que te dar uma sacudida, cara. Eu tenho vontade de pegar pelo pescoço, ó, e fazer isso contigo, que não é possível. Desde que eu te conheço, a história é a mesma. Então, nada vai mudar se ela não mudar. Aquela coisa que eu falo, tem que tomar consciência do problema, que a coisa está nela, para que aí sim ela possa buscar ajuda. E aí a ajuda espiritual vem também junto. Então, é muito interessante isso. E essa é aquela pessoa que, quando chega do seu lado, se você ficar muito tempo perto dela, você vai começar a ficar incomodada. Você vai querer sair de perto. Ai, não aguento, sabe? Eu não aguento. Porque é um pessimismo, é uma coisa de para baixo o tempo todo que acaba afetando quem está em volta também, né? E é isso, gente, que eu tinha para falar sobre o assunto. É esse. Como nós vamos trabalhar com cura, a gente precisa ter esses conhecimentos. Eu sei que o Sérgio, Cecília, Adriana já devem ter esse conhecimento, mas o resto provavelmente não tem, porque é um assunto que não sei se o Rômulo também já conhecia isso, só ouviu falar, mas é uma coisa importante que a gente precisa estudar para a gente ter conhecimento na hora que a gente for trabalhar com cura, né, com essas coisas. E até mesmo lá na tenda, os atendimentos de assistência, né, nas giras. Isso é importante. Você identificar quando a pessoa está bem, quando a pessoa não está bem, energeticamente falando. Porque aí você consegue até ajudar a pessoa, tá? Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, acrescentar alguma coisa? Pode falar, Sérgio. A Rita levantou primeiro. Pode falar, fala aí. Tem uma técnica que, para quando você estiver falando com a pessoa e você sentir uma energia negativa, ou então você chegar num ambiente em que você sentir que o ambiente está pesado, você pega a tua mão esquerda, pega esse dedinho aqui, o dedinho anelar, onde você, né? E você faz isso. Você faz isso aqui para dentro. E coloca ele para dentro e coloca nas costas, na altura do umbigo. Né? Se vocês repararem, muitas entidades, né, incorporadas fazem esse tipo de... Verdade. Agora, a explicação. Esse
esse dedo aqui é onde é o canal da emoção. Tanto é que você, quando casa, né, você coloca a aliança aqui, justamente que a aliança fecha o canal de emoção. Então, quando você trava isso aqui e coloca nas costas, às vezes você não consegue colocar nas costas, coloca na altura do umbigo, você trava você tranca essa energia, tá? Isso é uma das técnicas. Muito E legal, tem, eu não conhecia. e tem uma técnica de venda, né? Isso quando você está, né, eu trabalho com vendas a minha vida toda, que é quando você joga o teu argumento, você olha para a pessoa. E quando a pessoa responde, você desvia o olhar, entendeu? Porque você, ao olhar, você influencia. E quando a pessoa fala, você desvia o olhar e ela não consegue te influenciar. Faz sentido. Tá? E para os reikianos do plantão, não deixe de fazer o seu selamento. Né, seu Lucas? Agora, Gente, né? todo mundo aí ouvindo, né? Boa dica, Então, Sérgio. Gostei, viu? Gostei. aos reikianos de plantão, não esqueçam de fazer seu selamento. Logo de manhã cedo, tá? Logo de manhã cedo, que é para tu sair de casa já protegido. E uma das formas que, na minha humilde opinião, para quem tenha o conhecimento, lá na hora da gira, né, que se faça o selamento, porque é uma proteção, é a melhor proteção que tem. Tá? Verdade. Isso aí, tá Obrigada, bom? Sérgio. Valeu. Valeu. Rita? Não, eu não sabia dar nome aos bois, como você fez a aula toda explicando tópico a tópico. Mas eu sinto que a pessoa que está, o ambiente, que aquilo ali não está de acordo, entendeu? Que tem alguma coisa errada. Né? E tem aquela minha amiga, lembra? Uhum. Nossa, só fala desgraça e só. Eu tento mudar, dou esculacho, que nem você falou que tem vontade de pegar a mulher pelo pescoço e sacudir assim. Eu dou umas sacudidas nela, ela acha que eu estou zangada com ela. Eu falei assim, cara, eu não estou zangada com você. Você tem que mudar isso, essa maneira de pensar, né? Eu só não sabia, vou ler, vou imprimir a apostila amanhã e vou ler de novo, calmamente. Mas, assim, eu sinto o ambiente, a diferença de uma coisa para outra, né? Que nem a mulher sentada no meu lado no ônibus outro dia, que eu dormindo e dormindo e dormindo. Falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Aí eu levantei para ir embora, a mulher ficou e eu saí feliz da vida, acordada, fui para São Pena fazer a minha vida. Essa moça que você conhece aí também. Uhum. Ela tem a oportunidade de mudar a vida dela, indo fazer a pousada dela, ela trabalhar na pousada dela, mas ela não tem essa iniciativa. Não, ela não esquece isso. Ela não vai mudar a menos que ela tenha consciência. Enquanto ela não tiver consciência, ela não vai dar um passo para Ela tem que mudar. pelo menos procurar um terapeuta, né? Porque ela tem ela não precisa de ninguém daquelas pessoas ali que ela está alugando para poder ela ganhar o pão dela de cada dia em um lugar maravilhoso e se virar, que ela não está morta. Pô, eu tenho 63, você tem 62. Você tem uma oportunidade dessa, eu já tinha ido correr atrás há muito tempo. É isso aí. Né? E alguém mais quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Pode falar, Ana. Não estou ouvindo. O som. Desculpa. Boa noite, Blanca. Boa noite a todos. Gratidão por estar nesse grupo maravilhoso. Estou aprendendo demais e hoje, em especial, esse assunto é maravilhoso. Autoconhecimento, evolução espiritual, tem tudo a ver realmente com Umbanda.
o orar e vigiar, né? O exercício sempre diário, que não é fácil. E eu queria, assim, rapidamente dar um depoimento que acontece demais comigo, e muitas vezes eu adorei essa dica aí do Sérgio, muito obrigada, mas eu não sei lidar, né? Meu ex-marido, pai do meu único filho, eu sou divorciada, ele é cheio de obsessor, ele tem muita raiva de mim porque eu quis me separar. E isso já tem 9 anos, e ele fala declaradamente que ele, ao longo do dia, ele pensa em mim com raiva e com ódio. Nossa. E assim, durante o dia, alguns dias, ele o tempo todo ofensa pelo WhatsApp, e eu tento não entrar na vibe dele, né? Não respondo, algumas coisas eu tenho que responder porque tem a ver com meu filho, mas eu tento não entrar na vibe dele. Obviamente que pelo lado pessoal e humano, a minha cabeça fica um pouco dividida, né? Uma parte pensa assim, não entra na vibe porque é isso que ele quer. Ele quer que você entre na energia negativa dele. E a outra realmente fica chateada e magoada porque eu sou ser humano e escuto várias ofensas. Mas, assim, o que mais me incomoda, Blanca, eu não conseguir bloquear, ter um bloqueio espiritual, entendeu? Porque é declarado, ele diz que durante o dia ele pensa com ódio, com raiva, e por mais que eu tente pensar positivo, orar e vigiar, eu não estou o tempo todo, né? A gente tem os nossos afazeres do dia. Então, assim, eu sei exatamente que ele é um obsessor em pessoas, ele bebe e ele não aceita o espiritismo, ele até debocha, e essa energia eu tenho certeza que me atrapalha muito na minha evolução, entendeu? E eu não sei criar essa barreira. Eu sei que não é 24 horas que a gente cria barreira, mas eu gostaria de tentar uma ajuda para. Inclusive, uma pessoa, eu até falei, né? Poxa, eu rezo tanto para ele ter paz, saúde, proteção, e essa pessoa me falou assim: Ana, não reza, porque você está se conectando com a energia dele. Então, joga para Deus, joga para o universo e pede para eles guardarem ele. Mas o que mais me incomoda é não ter esse bloqueio, né? Que eu tenho certeza que afeta muito a minha vida e eu não posso impedir ele de pensar. Desculpa a minha extensão aí a todos. Não tem problema, não. Eu entendi. Então, existem técnicas e existe também você estar dentro de uma egrégora, eu falo espiritual, seja lá onde for, na casa que você se sentir bem. Não é que a casa vai fazer milagres, mas você vai estar mais protegida, você vai estar entre amigos, você vai estar dentro de uma família espiritual que vai te acolher, e ali você vai poder aprender a se defender. Por quê? Eu não estou falando da minha casa, mas eu falo de uma casa onde você possa ir, porque ali você aprendendo sobre essas questões, você também vai aprender como se cuidar. A não ser que você faça cursos, como o Sérgio falou, não sei se você é reikiana, que aí tem lá o comando que você faz para proteção. O Sérgio vai dar um curso no dia 2 de julho, ali, que vai ser um domingo, de odometia e fitoenergética, para você trabalhar nos seus chakras também, com ervas, e com pêndulo. Você pode trabalhar em você e até no seu filho. E na sua casa também, ainda vou falar mais isso, você pode trabalhar no ambiente. Se você conhecer as ervas através do estudo das ervas, você pode saber que erva que você pode trabalhar ali. Fazer limpeza dentro da sua casa com o próprio pêndulo. Entre outras coisas, né? Radiestesia, mesa radiônica, e por aí vai. Mas tudo é um passo a passo, sabe, Ana? Porque, assim, eu preciso de ajuda, eu não sei como que eu vou fazer, mas a ajuda já está aí no teu caminho, sabe? Só depende de você. As coisas estão
sendo mostradas, as coisas estão aparecendo para você. Vai precisar fazer algum sacrifício e tudo mais? Vai, mas é aquele... Como é que eu vou te falar? É aquele negocinho que arde uma escura, sabe? Então, isso depende muito de você realmente querer. Mas o querer não é da boca para fora, é da boca para dentro. Porque é esse querer que realmente faz a gente partir para as coisas que a gente quer. Quando a gente quer da boca para fora, mas não age, né? E o momento pede ação para que você tenha toda essa proteção que você precisa, que você aprenda a lidar com a sua espiritualidade, com a sua egrégora, porque com certeza você tem seus guias, anjo da guarda, mentor, entendeu? O que está precisando é você se aproximar mais deles, é o que eu sinto, tá? E começar a estudar mesmo, estudar, fazer cursos quando você puder, sabe? Para aprender a lidar com essas técnicas. E frequentar a casa, tomar passe, fazer tratamento espiritual. Logo a gente vai estar trabalhando com cura, mas já tem outros tratamentos lá na casa que a gente está fazendo. Então, assim, só depende de você. Caso você queira ir, tem uma casa lá que está com as portas abertas. Mas se você não quiser, você procure uma outra casa onde você seja acolhida e onde você possa receber ajuda e também doar, né? Porque não é só receber, é uma troca. Então, assim que você vai receber ajuda, e você também vai doar ajuda com o seu trabalho, né? Com a sua energia, o seu amor para aqueles que precisam também, através da caridade. Viu? Então, assim, Obrigada. continua indo, a gente vai ter gira de desenvolvimento sábado agora, domingo a gente tem aquela... Ai, meu Deus, Mazina, caravana cigana, com consulta com os ciganos. E eu não me lembro, eu não estou com o calendário aqui, né? A Giovana também não está aqui, acho que ela não voltou, não sei. Vitor, Eu Giovana? estou acompanhando no grupo, no domingo a gente... Isso. Oi. Vai se ter... vê, tá? Eu não me lembro quando que vai ser a gira mesmo. Dia 15 de julho. 15 de julho, ainda falta pra caramba. Mas a de gente... caboclo. Isso, mas nós vamos ter agora o desenvolvimento. Então, assim, você tem tempo para pensar, tempo para colher isso, essa oportunidade, se você realmente quer ou não. Porque, assim, não há mal que dure para sempre, tá? Ele vai te perturbar, mas quem sabe fazer um trabalhinho para ele, à distância, ele também não vai se acalmando, vai te esquecendo, vai te deixando de lado, vai perdoando e vai harmonizando isso daí de tal forma que você não seja mais atacada nem vampirizada por ele. Mas, para isso, Ana, você tem que querer e você tem que se mexer, não adianta. É aquilo que eu falo, ninguém pode te ajudar se você não quiser, se você não estiver fazendo por onde, entendeu? Esse passo é o mais importante, é o primeiro passo que você vai dar e é o mais importante para a sua mudança de vida, através do espiritual. Obrigada, Espero ter te Blanca. ajudado. Tá? Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? De nada, imagina. Adriana está aí, Rômulo, Lucas, Luísa, Cecília, Andréia. Eu tô. Alguém quer fazer pergunta, quer falar? Não, tá tudo certo. Então tá bom. Só lembrar que dia 9 tem outra iniciação para quem quiser começar, que eu acho que a Cristina, tadinha, a Ana, ela confundiu achando que... Eu cheguei a falar com ela no privado, não hoje, mas se ela quiser, a porta da casa está aberta aí para ela também se iniciar no reiki, que eu acho que é legal. E quem desejar, né? Então, acho que eu vou querer fazer. E outra coisa, vamos levar lanchinho sábado, já que está todo mundo aí? Vamos. Então tá. Nosso lanchinho compartilhado, né? Coletivo. Isso. Filhas tinha lanche coletivo na escola. Lanche coletivo. Tá bom? A criança belisca do outro.
Gente, uma boa noite para vocês. Igualmente, boa noite a Espero que o todos. Boa noite, assunto gente. tenha Beijo. ajudado vocês, tá? Beijo, Beijo. Adriana. Ah, peraí, não sai não. Fica todo mundo aí. Eu já ia me esquecendo. Por favor, eu tirei uma carta aqui. Eu dei susto. Ah, Não, é porque foi, não foi em vão que eu tirei essa carta. Eu tirei essa cartinha aqui. Essa carta aqui é do Cartas Holísticas, Cartas Astrológicas Holísticas. Essa carta é a casa do potencial. Prestem atenção na mensagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá? É uma mandala aqui. É a casa do potencial. Essa carta fala a respeito do grande potencial latente dentro de nós. Assim como o botão contém o todo, e mesmo que ainda invisível a flor, o nosso eu adormecido está dentro de nós com seu potencial pleno, esperando para florescer e ser revelado. Todas as possibilidades estão dentro de nós. Nossos talentos, habilidades e qualquer caminho possível que escolhermos tomar. Essa casa fala da nossa essência, do nosso eu interior, antes de fazermos qualquer escolha. Dentro deste potencial há uma enorme força e poder. Essa carta aponta para a autorreflexão e nos informa que a nossa conduta diz respeito, primeira e principalmente, a nós mesmos, e que devemos nos examinar atentamente. Isso significa que a afirmação dessa carta é: todas as possibilidades estão dentro de mim. Então, é uma frase que você pode afirmar todos os dias. Todas as possibilidades estão dentro de mim. E com aquilo que nós estudamos hoje, né? Que nós temos... que nós devemos nos examinar, que é o autoconhecimento, a autorreflexão e a tal da reforma íntima que a gente tem que fazer diariamente, tá? Beijos, boa noite.